Meus queridos, hoje, ao estudar a lição Controvérsias em Jerusalém, a lição 9, gostaríamos de agora refletir com você sobre a vida de um discípulo de Jesus. Um discípulo que, sem sombra de dúvida, nos chama a atenção por sua vida, por seu chamado, né, pelo seu ministério enquanto discípulo de Jesus e também o seu trabalho depois que Jesus morreu. Trata-se de João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João era conhecido como discípulo amado, mas antes de conhecer o amor de Deus, João demonstrou ser intransigente. João queria que uma cidade toda fosse incendiada. Ele era vingativo, ambicioso, queria ser o primeiro do reino de Deus. João teve uma relação próxima com Jesus e foi transformado por ele. Deixou de ser intransigente, vingativo, ambicioso e se transformou o discípulo amado. Junto de Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor. Depois da ressurreição, João foi um dos discípulos que exerceu o papel de liderança na igreja primitiva, ao lado de outros apóstolos. João trabalhou arduamente em defesa da fé em Cristo e pela expansão do evangelho. E ele foi um discípulo que cuidou da mãe de Jesus. Jesus o incumbiu com a responsabilidade de cuidar de sua mãe. Em nome de Jesus, João operou curas e milagres, foi preso, açoitado, perseguido, foi posto em um caldeirão de azeite fervendo, não morreu, foi exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse, mas ele escreveu também, não na ilha de Patmos, na ilha de Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse, mas ele escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístola de João. Veja quanta contribuição, e o livro do Apocalipse, claro, quanta contribuição, autor de 5 livros do Novo Testamento. Então, esse discípulo, sem sombra de dúvida, ele foi um discípulo amado, e foi o único que não foi martirizado. Todos os outros discípulos foram martirizados, e João não. João escapou. Morreu ali na cidade de Éfeso, onde tem preservado a casa dele, a casa que também morou Maria, segundo a tradição. Que nós possamos encontrar em João aquele que, de fato, foi amoroso. E ele traz textos que eu acho belíssimos na Bíblia. O texto que resume a Bíblia, na minha opinião, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que possamos ficar com o exemplo e com a vida de João em nosso coração e em nossa mente. E vamos ao estudo da lição. E que Deus continue nos abençoando sempre. Feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria e grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos à lição de número 9. Lembrando que este trimestre estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. E a lição número 9 traz como tema Controvérsias em Jerusalém. E para iniciarmos, convidamos a você para esse texto que é o norteador do estudo dessa semana, que se encontra em Marcos, no capítulo 11, verso 25. Vem comigo na leitura. E quando estiveram orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Aqui é um ensinamento norteador da Bíblia Sagrada, que é o perdão. A teologia do perdão é fundamental para a vivência do ser humano, porque existem tantas desgraças, tantas controvérsias, tantos divórcios, tantas guerras no mundo, tantas mortes no mundo, muitas delas existem exatamente pela ausência do perdão. Marcos registra nesse estudo dessa semana, pelo menos 100 confrontos entre Jesus e os líderes religiosos. Muitos deles não entendiam o verdadeiro sentido do ensinamento bíblico, onde as instruções de Jesus nos orientam acerca de questões que são fundamentais. Primeiro, eu gostaria de ler com vocês aqui Marcos, capítulo 11, versículo 10, que está aqui na minha Bíblia, que diz o seguinte: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Essa questão, primeiro, ela é fundamental para a nossa fé.
que ela fala do estabelecimento do reino de Deus, né? E Jesus está para nos acolher, o acolhimento no reino de Deus, e esse acolhimento se dá por causa do perdão. O versículo 26 do mesmo capítulo diz o seguinte, notai bem, mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos também estar aptos para perdoar. Então, a teologia do perdão, ela é fundamental para o acolhimento. Deus, ele nos perdoa, ele nos acolhe no seu reino. Quando nós os aceitamos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós somos perdoados de nossos pecados. E primeiro tópico da lição fala da entrada triunfal. Vocês lembram que antes de Jesus ele morrer, ele entrou em Jerusalém. E o que aconteceu foi o seguinte, o envio de 2 discípulos a fim de adiante do mestre, a fim de trazer um jumento para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa entrada triunfal e esse acontecimento atestam 2 características importantes. Capítulo 11, versículo 2 e versículo 3, diz o seguinte, disse-lhes, ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então, aqui, nesse texto, nós observamos uma coisa importante. O poder profético de Jesus. Há uma conexão aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está se cumprindo aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 2 e 3. Isso denota para nós o quê? A onisciência. Jesus está ciente de todas as coisas, como o maior de todos os profetas, revela o poder divino de Cristo. E sua estrita obediência à palavra demonstra o seu compromisso com a verdade. Jesus, ele cumpre na sua palavra e ele cumpre na sua ação aquilo que está revelado no Antigo Testamento, está cumprido no Novo Testamento. E isso é de fundamental importância. Esse cumprimento da profecia mostra exatamente o papel de Cristo como maior de todos os profetas. No segundo tópico da lição, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Nesse tópico da lição, nós temos 2 personagens em paralelo e 2 ações opostas. Vejam bem, primeiro, nós temos no capítulo 11, no versículo 15, do Evangelho de Marcos, ele mostra, e foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, aqui Jesus, ele chega no templo e vê a profanação do templo. Meus queridos, o templo, a igreja é a casa de Deus. E nós não podemos transformar a casa de Deus naquilo que nós entendemos que é. Ela precisa ser interpretada e ela precisa ser revelada à luz daquilo que está apresentado na palavra de Deus. E o templo aqui mostra a purificação do templo de Jesus. Jesus, ele mostra a sua autoridade naquilo que representava a presença de Deus, que era o templo, a blasfêmia do templo e a purificação de Jesus. Esse é o primeiro ponto. No versículo 21, ainda do capítulo 11, mostra o seguinte, e é importante a nossa leitura. Capítulo 11, verso 21. Verso 21 agora. Diz assim, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Jesus chegou, viu uma figueira, aquela figueira era bonita, mas ela não tinha fruto, e Jesus amaldiçoou. Para nós, o que é que significa essa atitude de Jesus no templo e essa atitude de Jesus diante da figueira? Ele purificou o templo e ele amaldiçoou a figueira. Enquanto a purificação do templo pode ser aplicada com o desejo de Deus de purificar seu povo, outrora corrompido, de igual forma, na figueira, vemos sua advertência da aparência em detrimento do fruto. A figueira aparentava uma coisa, mas era outra. O templo,
ele significava uma coisa e as pessoas utilizavam para outra. Vocês lembram que Marcos é sempre comum essa questão do sanduíche, Jesus no meio, diante de duas situações opostas. Então, Jesus purificando, Jesus amaldiçoando. Jesus purifica o templo, amaldiçoa a figueira. Isso denota uma coisa, o que Cristo exatamente ele quer fazer na vida da gente. Primeiro, nós não podemos aparecer ser uma coisa e ser outra completamente diferente. Tem que ter frutos. A segunda coisa importante aqui, que Jesus ele quer purificar a nossa vida, a nossa história, a nossa família, tudo o que nós temos. Ele quer abençoar, né? E, para tanto, nós precisamos compreender que nós devemos afastar aquilo que é devido afastar. No terceiro tópico da lição, quem disse que você poderia fazer isso? E aqui, para a maldosa e incrédula pergunta dos sacerdotes, Jesus contou uma parábola, tornando clara a atuação deles ao longo do tempo. Aqui nós temos em Marcos, no capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: depois entrou Jesus a falar-lhes em parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, continuou a largar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse dele os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outros servos, e eles o esbordoaram na cabeça e insultaram. Ainda outro lhes mandou, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Verso 6. Restava-lhe ainda seu filho, amado, e lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Então, veja o que Jesus está dizendo. No verso 1, Jesus está falando dos lavradores, dos judeus. No verso 2, dos profetas. E no verso 4 do capítulo 12. E no verso 6, ele está falando de Jesus. Então, o que é que isso denota para a gente? O objetivo de Cristo não era acusar, mas advertir e, com amor, mostrar que não era tarde demais para uma mudança, porque ele já tinha dado sinal, tinha mandado os profetas, tinha mandado seus servos, e agora estava mandando o seu filho. E o que fizeram com Cristo? Jesus uma vez disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e perseguem os que te são enviados. Né? Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto ao pintinho debaixo de suas asas? Houve rejeição. E o objetivo de Jesus não era acusar, mas era dizer que eles não poderiam continuar resistindo, recusando a Jesus. Era preciso que houvesse uma mudança de atitude da parte deles em aceitar, porque até então eles estavam o quê? Recusando. Né? E o que é que poderia ser feito? Aqui é uma mensagem que Jesus apresenta o perdão e a salvação para os líderes e para o povo seu naquela época. Quarto tópico da lição: deveres terrenos e resultados celestiais. Por duas vezes, os herodianos e fariseus prepararam uma armadilha para Cristo, que, ao responder, nos apresentou duas verdades importantes. E aqui em Marcos, capítulo 12, verso 17, diz assim: disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. E no verso 24, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então, primeiro, Jesus está denotando uma coisa importante: dá a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Segunda coisa: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O que é que denota para nós isso aí? Ao passo que uma orienta o crente acerca dos deveres para com o governo, a outra evidência, a sonegação da honra, a sonegação da honra ao rei do universo. Então, o que é que acontece? O que falta às pessoas é respeito, né? Por isso que eles dão a César o que é de César. Então, é dever de todos nós respeitarmos os governantes. A gente pode não concordar. Então, o ditado diz assim, um pensamento,
um pensamento que diz de Voltaire: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-los. Então, o respeito, ele é necessário. Segunda coisa, né, nós precisamos entender e evidenciar que não podemos sonegar de honrar ao Rei do Universo. Não podemos sonegar ao governo aqui da Terra, nem o Rei do Universo. Precisamos ter o dever para com as nossas questões aqui da Terra, conhecermos bem a Constituição do nosso país, conhecermos bem os nossos deveres, mas nós devemos conhecer as Escrituras também. E, nesse sentido, é preciso que nós conheçamos e entendamos o seguinte, que nós precisamos também respeitar a Deus, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E entre obedecer a Deus e os homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. São duas coisas importantes. Nós devemos respeitar. E hoje nós vivemos uma crise de autoridade em que as pessoas não respeitam ninguém. A gente percebe que as pessoas dizem o que querem e bem entendem para aqueles que estão constituídos no poder. E a gente sabe que nós, como cristãos, precisamos respeitar, mesmo não concordando com a postura dele. Em países democráticos, a gente tem a chance de mudar quando tem eleição e orar a Deus para mandar pessoas que são mais comprometidas. Em países de regime autoritário, precisamos orar a Deus para que aquele regime ele seja destituído para vir um governante melhor. Então, nesse sentido, nós devemos entender, né, os nossos deveres terrenos e os resultados celestiais. E o último tópico da lição, considerando a pergunta dos escribas. No verso 28, nos dito o seguinte, verso 28, e chegando com os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhes, qual é o principal dos mandamentos? Aqui tem uma pergunta. Qual é o principal mandamento que tem? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse texto aqui de Marcos, capítulo 12, no versículo 28, quando pergunta qual o grande mandamento, aqui ele vai extrair de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, amar a Deus sobre todas as coisas. E Levítico 19, 18, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, meus queridos, o que é que a gente pode entender? O maior de todos os mandamentos é o amor. Porque se eu guardo todos os 10 mandamentos da lei de Deus, e vocês sabem que os 4 primeiros mandamentos implica de amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos de amar o próximo como a nós mesmos. Então, a tábua dos 10 mandamentos está dividida em 2 partes, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Veja que o Jesus está trazendo uma reflexão sobre o que estava ali no Antigo Testamento, sobre o que estava na Torá. E nesse quesito, o que é que a gente deve entender? Que se eu guardo os mandamentos, eu tenho que guardá-los por amor. Eu devo amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, depois eu devo amar a mim mesmo e depois eu devo amar o próximo. Então, se a gente não fizer por amor, de nada vale. E Paulo, no capítulo 3 do livro de Coríntios, diz, se eu não tiver amor, de nada vai valer. Não vale nada se tiver amor. Ainda que eu dê toda a minha vida, todos os meus bens, se não tiver amor, de nada vale. A honestidade e rendição do escriba indica que esse é o caminho que aproxima o pecador do reino de Deus. Nós precisamos nos aproximar do Senhor em amor, fazer por amor, servir ao Senhor por amor, porque se não for assim, não vale. Não vale. Então, meus queridos, o que é que nós podemos entender? Nós podemos entender e compreender que amar a Deus é de fundamental importância. Outra coisa, que o perdão é importante. O reino de Deus é chegado até nós. E para isso tem que ter amor, tem que ter perdão, para que assim nós possamos entender o verdadeiro sentido das Escrituras. E que há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento confirma o Antigo Testamento. Que sejamos instrumento nas mãos de Deus para compreendermos isso e transmitir o amor de Deus que veio até a nossa vida, possa refletir na vida das pessoas e as pessoas possam conhecer em nós o poder de Deus na nossa vida.
possa conhecer o como Deus transformou a nossa vida, como Deus está agindo na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você, neste momento, meu querido, a refletir sobre aquilo que está sendo ensinado, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 do Evangelho de Marcos, para que assim nós possamos entender os fundamentos do amor, o fundamento da graça, o fundamento do perdão, o fundamento do reino de Deus. E que Deus continue nos abençoando sempre. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, unja a nossa vida, nos proteja e nos livre de todo mal, dá-nos o discernimento, dá-nos, Senhor, a direção do teu Santo Espírito. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que todos nós possamos compreender o verdadeiro sentido do teu reino. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós agradecemos por você mais uma vez nos acompanhar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós neste momento. Dê um like aí, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre.